Boa tarde a todos. Eu acho que o saldo foi muito positivo, né? A gente começou até desacreditado, né? Lembro que lá no início a gente não sabia nem se a gente ia disputar ou não o campeonato, né? A gente tinha muitas reformas no estádio para fazer, né? Um dia antes do arbitral, a gente teve no Décio, inclusive, né? Uma das opções era não disputar o campeonato, né? Era a gente encerrar as atividades por 2 anos. E o Décio, né, nos apoiou, né, nos deu esse apoio e a gente foi no arbitral e dali a gente começou, né, eu tinha um medo muito grande, na verdade, de ser marcado pelo rebaixamento da URT, né, porque você sem dinheiro, sem estrutura, né, e disputar um campeonato tão pegado, né, então eu tinha muito medo. E assim, a gente chegar no final do campeonato, né, com a maior média de público, né, a gente tem quase o dobro, né, de média de público do segundo colocado, né, em média de público. Então o torcedor abraçou a causa, a gente conseguiu criar esse sentimento, né, no torcedor. O primeiro passo foi dado, né, era trazer o torcedor de volta. A gente viu uma geração nova começando, pais trazendo as crianças para dentro do estádio novamente, vestindo a camisa da URT, né, o sócio torcedor bateu recordes de todos os anos da URT, né, e o acesso era consequência, né, a gente fica muito triste, pede desculpa ao torcedor, né, claro que nos bastidores a gente fez tudo que foi possível, né, mas eu como presidente eu não posso ficar fora da responsabilidade do não acesso, mesmo porque as coisas foram tomando forma, e eu criei essa expectativa, né, partiu de mim essa expectativa, né, então pedi desculpa ao torcedor, a gente trabalhou muito, né, mas faltou dentro de campo, né, na terça-feira, antes do jogo contra o Betim, inclusive, eu tive uma reunião com toda a comissão técnica e atletas, né, na oportunidade a gente vai até soltar esse material que foi gravado, né, e falei para eles, né, que a gente precisava de retorno, né, que o torcedor deu o retorno, a diretoria deu, né, o retorno que todos os atletas precisavam, né, salário em dia, bicho em dia, uma das melhores estruturas, né, que a URT já proporcionou a atletas e comissão, né, e que era uma exigência, né, a vitória, só a vitória interessava, né, mesmo porque a gente não fez uma campanha boa no segundo turno, né, eu passei isso aos atletas, né, você tem a maior média de público, uma estrutura que a gente deu aos atletas e comissão, e você em 2 jogos dentro de casa, né, você fazer só um ponto é muito pouco, né, não é digno de uma equipe que quer o acesso, né, e a gente tinha que agradecer muito, a gente está ali naquele momento, na terça-feira lá em Betim, com a chance ainda de classificação, né, e eu esperava que, né, daria tudo certo e não deu, né, ficou no empate, por um gol a gente não classificou, né, então fico chateado por causa disso, pelo não acesso, queria muito dar essa alegria ao torcedor, né, da URT, mas por outro lado, todos os objetivos foram sim alcançados. Agora, Igor, você citou aí, né, que o bicho estava em dia. Nesses últimos jogos, os jogadores chegaram a pedir algo a mais, tentaram negociação por algo a mais com o clube ou não? Foi o que vocês combinaram, já estava pago, era isso mesmo e foi para jogo? Não, surgiu muitos boatos, né? Não só disso, mas como eu ter vendido também o acesso, né? É o que eu posso passar ao torcedor, que eu acompanhei todos os bastidores, né? Na hora que o time chegava, né? Ia para o aquecimento, na volta eu estava no vestiário até entrar em campo. Nos intervalos, eu estava em todos os intervalos até o time retornar. E depois do jogo, com derrota, vitória ou empate, eu estava no vestiário. Aquela virada que a gente tomou do Betim aqui, eu fiquei até meia-noite dentro do vestiário, eu acompanhei tudo, né? Se houve alguma coisa, né, nos bastidores, né, na minha presença não foi, né, eu não vi isso, pelo contrário, eu vi muita cobrança entre eles, né, os jogadores muito chateados, né, por ter perdido os jogos, né, então é o sentimento que eu tenho, né, eu fiquei o tempo inteiro do lado deles, acompanhei os bastidores todos, né, não vi nada com relação suspeita à aposta, à venda de jogo, à negociação, quebra de grupo também, como foi dito, não vi isso, eu vi um grupo muito unido, né, então, e da minha parte, né, que falaram que eu vendia a classificação, né, o acesso, é interessante, porque quem quer fazer algo de errado, né, quer expor o mínimo possível, né, e eu fiz de tudo para o torcedor estar presente, né, então se eu quisesse algo nesse sentido, eu não teria maior média de público, eu não teria investido em marketing, né, nos fogos, nos jogos à noite, né, a gente não conseguiu porque dentro de campo as coisas não aconteceram, então, para deixar claro essa parte, eu não vi nada suspeito, eu acompanhei os bastidores todos, os atletas não me pediram dinheiro a mais, né, depois que acabou a primeira fase, a gente reuniu, a solicitação dele foi atendida, né, a gente negociou tanta premiação, que era o salário dobrado, né, e também os bichos. E, inclusive, me pediram um valor de bicho, né, que eu aceitei, e no andamento do campeonato, o bicho, inclusive, contra o Betim, ele era 4 vezes mais o que eles tinham me pedido.
né? O bicho desse jogo no Betim, ele estava em torno de 130 mil, para vocês terem uma ideia. Então é muito dinheiro, né? Às vezes nem módulo 1, nem a primeira divisão paga um bicho desse valor, né? Então esse jogo de quarta, eles iam receber o salário dobrado, né? Quem recebe 5 recebia 10, né? E mais o bicho, que era em torno de 130 mil, e tinha um acumulado, né, de R$ 400 também, né, da vitória lá contra o Valério, que seria destravado também. Então a gente está falando de uma bolada, de uma quantidade financeira, né, considerável, né, então eu acredito que foi porque as coisas não deram certo dentro de campo mesmo. O não acesso da URT, presidente, na verdade deixou alguns torcedores tristes, dirigentes, mas em contrapartida, a outra ala, se é que assim a gente pode chamar, da URT, alguns ex-presidentes, pessoas que faziam parte do conselho, manifestaram alegria da URT não ter sido classificado. Qual é a avaliação? O que você pode falar em relação a isso, presidente? Esmar, eu vi, né, inclusive do Celso Teixeira, que, né, foi o primeiro técnico, do Gabriel, parentes deles me mandaram mensagem também no Instagram, logo após a gente não ter conseguido acesso, né, mas isso só mostra o caráter, né, a personalidade das pessoas, né, e me deixa mais tranquilo ainda que foi muito assertivo, né, mandá-lo embora, né, foi no momento certo. O Celso, estava impossível de trabalhar com ele dentro do clube, né, desde o seu Raimundo da cantina, as tias da limpeza, todo mundo reclamando, o tratamento com os atletas também estava passando muito do ponto, né, ele estava deixando todo mundo doido, na verdade, achando que era dono de tudo, reclamando de tudo e a gente entregando tudo, né, e chegou num ponto insustentável, já queria ter mandado ele embora antes, inclusive, mas eu precisava que o grupo de atletas estivesse comigo, não adianta eu, né, mandar ele embora e os atletas irem junto. Então, na hora que chegou nos atletas, eles viram que estava insustentável, que eu tive a garantia, né, que a gente ia seguir junto, né, eu dispensei, né, inclusive ele esteve aqui no estádio para poder fazer uma filmagem, né, no qual ele queria entrar, né, forçar a entrada numa porta e o filho dele filmando, né, ele deu um show aqui na porta literalmente, né, foi tudo bem programado pelos dois. De noite ele esteve no estádio, o filho dele esteve, na verdade, né, que ele sabia o horário dos seguranças, e ofendeu os jogadores, levou chuteira de jogador, acho que o filho dele vendia chuteira, não sei se pagou, se não pagou ele, mas saiu carregando material, né, foi o que me contaram, o que me falaram, né, então assim, foi muito complicado, né, essa saída do Celso, e eu vi a postagem dele com a filha dele, inclusive, ele postou uma foto, né, expondo, né, a filha dele, inclusive, então a gente vai vendo quem são as pessoas, né, e teve mais gente, né, gente que já foi até cargo considerável no conselho, como a Rosa, tem uma torcedora que eu acho que chama Teliane, se não me engano também, Maria Isabel também mandou mensagem para atleta nosso, depois do jogo do Betim, né, e assim, eu posso até não concordar com algumas diretorias, né, mas eu nunca deixei de ser o RT, eu jamais iria comemorar um não acesso da URT, se eu tivesse que criticar, eu criticaria logo, de fato, o presidente, que sou eu, né, eu não comemoraria o não acesso do clube, né, então assim, fica um recado para essas pessoas, né, que eu não acho que são torcedores da URT, né, esse tipo de crítica não vai me atingir, eu não tenho medo dessas pessoas, de forma alguma, né, estão tentando me intimidar, né, já chegou ameaça, já mandaram um recado, mas eu não tenho medo, né, como eu digo, eu vim de torcida organizada, né, Ismael? Eu tenho ideologia de torcida organizada, né, eu aprendi a não ter medo de nada, eu aprendi a proteger os meus, a ser leal, a ser honesto, né, e isso incomoda as pessoas, só que as pessoas que tiveram na URT, que se achavam donas da URT, não pode esquecer que quem está aqui dentro agora sou eu, né, e assim, nem tudo a gente mostrou, né, tem coisas que a gente tem que deixar mais quieto para a gente ter paz para poder trabalhar. Então, as pessoas têm que pensar muito bem antes de falar, antes de acusar, antes de falar que vai acionar o Ministério Público, pois inclusive eu vou acionar o Ministério Público com relação à IR Esportes, que esteve aqui, né, das apostas de jogo que ele teve em patrocínio, né, mas assim, num contexto em geral, eu tive as minhas falhas, né, eu sou presidente, então sou ser humano também, minha inexperiência, né, claro, primeiro ano de presidente, mas eu não vou ficar manchado por dar cheque em branco, como já aconteceu dentro da URT, queima de arquivo, né, que queimou os arquivos da URT quando, né, iam procurar algo, né, colocaram fogo, ou um fantasma, alguém colocou fogo, né, nos arquivos, não vou ficar manchado por isso também, né, não vou ficar manchado por colocar uma empresa, né, no qual foi avisado, né, que ia dar problema, e foi durante a gestão, né, que colocaram essa empresa, tudo era votado através do conselho.
tudo. Até o que não estava em estatuto, que não precisava ser votado, era. Né? E especificamente nesse caso não foi votado. O presidente do conselho, o Thiago Pires, né? A Isabel era presidente na época, e ele chegou e anunciou, né, para o conselho que estava fechando uma parceria com essa empresa, e o conselho questionou se não ia ter votação, ele falou que não precisava, que via estatuto ele tinha autonomia para poder ele só, né, aprovar. Todo mundo achou estranho, mas como a presidente Isabel na época, né, ela comprou a briga junto com o Thiago, a empresa entrou, né, um dos maiores resultados vexatórios da URT, né, de 8-0 que a gente perdeu fora de casa, então não vou ficar manchado também, né, por esse motivo. Não abandonei a URT durante o campeonato, estive aqui o tempo inteiro. Quem quis me achar, conseguiu me achar, né, não fui para a praia durante o campeonato, não viajei, estive presente em todos os jogos, né, não abandonei a URT, né, então assim, eu vou ficar sim, né, contrariado e não ter conseguido acesso, chegado tão perto do acesso, né, mas por outro lado eu não vou ter, né, essas questões no meu currículo, né, e fica um pensamento, né, para essas pessoas que se acham, né, donas da URT, que acham que deve criticar, né, que vão na rádio usar o seu poder político, inclusive, né, para poder não deixar uma pessoa dar entrevista, para poder mandar o repórter embora, né, como todos sabem que já aconteceu e acontece, né, eu nunca pedi favor político para ninguém também. Se vocês conversaram com o prefeito, os pedidos que eu fiz foi para tentar adiantar um valor do supermercado BH, né, no qual a gente estava precisando, pedir a ele para poder ajudar, para colocar o torcedor do Momoré dentro do nosso estádio, mas nunca pedi cargo, nunca pedi favor pessoal, nunca pedi nada, se não fosse para a URT, em benefício da URT. Né, e as pessoas, eu acho que elas têm a memória muito curta, e eu fiquei calado o campeonato inteiro, tendo acesso ou não, eu ia, né, colocar isso para fora, porque a URT é do torcedor. A URT ela não é dessas pessoas, eu sou um peixinho, um tanque de tubarões, essas pessoas são todas tubarões, se quiser me engolir, engolem, eu sei disso, né? Se quiserem me prejudicar, prejudicam, já me prejudicaram no trabalho, inclusive, anteriormente, né? E agora vão vir querer me prejudicar mais ainda, mas fica o recado, né, para quem sabe que eu estou dando um recado, para essas pessoas que comemoraram, né, Bartolomeu, né, com subvenção ajuda muito, mas tem que ser em prol do clube, sem querer retorno, né. A gente teve, sim, vereadores que ajudaram durante o campeonato que não apareceram até hoje, que inclusive pediram para não citar o nome, né, e o RT parece que quanto mais problema tinha, melhor era para essas pessoas, porque aí aparece um salvador da pátria, né, a URT está com um problema do IPTU, não, o fulano vai lá na prefeitura para poder resolver, o fulano vai lá, faz um tampão, né, não resolve o problema, ele só abafa, e aí depois vem a corja dele todinha atrás, indo na rádio e na imprensa, parabenizando, que o torcedor do RT tem que ser muito grato por aquela pessoa ter resolvido o problema. O problema não foi resolvido. Né, a gente está com 4 milhões e 200 de dívida, no qual com juros já passou para 6, e quem fez essa dívida? Né, eu não fui, deve ter sido o Zé da Esquina, deve ter sido um fantasma, né, deve ter sido alguém que fez essa dívida, e essas próprias pessoas que fizeram essas dívidas, né, julgam a gente de ter feito um acordo com o Décio, né, de pagar as dívidas, né, então a gente está fazendo um acordo para pagar a dívida desse pessoal, né, e falaram que a gente, né, pegou dinheiro e fez acordo para o campeonato. Eu desafio a qualquer diretor que já passou dentro do RT e mostre qual diretoria conseguiu pôr 1.700.000 dentro do clube sem dinheiro de televisão, né, e a gente colocou. O que a gente falou lá no Gálatas aquela vez, que a prospecção nossa era de 2.700.000, quando a gente atingiu 1.700.000, há 60 dias atrás eu dei entrevista para todos, falando que o dinheiro não ia dar, que a gente estava com 2 rifas, né, para ser vendidas, a gente não atingiu o valor das rifas e a gente precisou, né, de fazer um aporte junto ao Décio, sim, que já foi divulgado, e a gente aproveitou para pagar nessas dívidas que essas pessoas fizeram para trás, né? Então que fique, né, tudo passado a limpo, que fique tudo muito claro, né? Não estou ligando para conselho para pedir pelo amor de Deus, igual gestões passadas fizeram para aprovar as contas, não preciso de bater na porta de conselheiro para poder pedir voto a favor ou voto contra, né? Tanto é que na questão do Décio, quando teve a votação, no dia, né, chegou um documento assinado por algumas pessoas, mando um abraço para essas pessoas também, né, que devem ser muito torcedores da URT, né, que nem coragem de vir na votação não tiveram.
né, manda uma carta, né, manda um comunicado, critica, né, a gente está fazendo, né, isso em prol da URT, e na hora da votação à noite não tem coragem de pisar dentro da URT para votar ou não, tanto é que foi unânime. Então isso para mim são pessoas covardes, né, são pessoas que fazem para tumultuar e que tomem cuidado, né, porque nas negociações que a gente teve para fechar segurança, brigadista, né, a gente procurou os mesmos fornecedores, tem muita coisa complicada, né, muito acordo, muito acordão, no qual eu não fiz, mas a gente acaba descobrindo, né, porque você vai perguntar o valor de cada segurança, o valor de cada brigadista, né, então essas pessoas têm que tomar cuidado, né, tomar cuidado antes de ir na rádio pedir cabeça de repórter, né, tem que tomar cuidado antes de criticar torcedor, tem que tomar cuidado antes de me mandar ameaça, porque eu não tenho medo, né? Eu repito, eu estou aqui no RT, passo o meu endereço de casa, né? Se precisar de discutir, se quiser pegar essas pessoas e pôr na minha frente, né? Não tem problema, precisar de rolar no chão, a gente rola também, né? Como eu disse, eu vim de torcida, não tem medo de ninguém, ninguém vai me intimidar, né? Podem ter certeza disso, e o RT é literalmente do torcedor, né? Que fique claro para essas pessoas. Se quiserem vir para poder ajudar, está à disposição. Eu falei isso o campeonato inteiro e ninguém apareceu. Agora, para criticar, aparece para comemorar o não acesso. Não são torcedores do RT. E um recado final fica para o torcedor do RT. Não tenham medo dessas pessoas, né? Essas pessoas não vão nos intimidar, né? E a partir de agora, eu acho que o torcedor do RT tem que se fazer mais presente ainda dentro do clube, fazer o sócio interno, né? Para as coisas começarem a andar certas dentro da URT. Para a continuidade do seu trabalho, seu mandato vai até setembro. O senhor será candidato? Na verdade, vai até agosto, porque o meu mandato é tampão, né? Eu fui eleito, mas via estatuto, quando você entra para um mandato tampão, você fica até o fim do mandato de quem saiu, né? Que no caso é agosto, né? Então o conselho vai soltar o edital, não sei se eles vão prorrogar, se eles vão manter para a mesma data, porque está muito em cima da hora, a gente está fazendo a nossa prestação de conta, e o meu futuro é incerto, Esmar, eu sou muito sincero, eu não gosto de me fazer de vítima, né? Eu já estou definido e falo que não, eu preciso de acertar tudo, preciso de acertar com os atletas, comissão, quero fazer tudo certo para que ninguém leve ao RT na justiça, né? A gente está fazendo direito de imagem, direito de moradia, são muitos documentos, né? A gente não está fazendo igual foi feito para trás, a loja também, a gente finalizar, né, os acertos finais, e depois eu preciso de descansar, né, dar uma descansada, pensar direitinho, porque não é fácil, né, um maior desafio da minha vida foi ser presidente do RT, é muita exposição, né, isso mexe muito com o psicológico da gente, fui parar em hospital, durante 2 dias eu desliguei do mundo, literalmente, né, por pressão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas cabe fazer uma avaliação daqui para frente do positivo, do negativo, e o que eu falo também, né, por mais que é o conselho que vote, né, a gente tem que ver o que o torcedor sente também, né, o que o torcedor vai transmitir para o RT. Então, o futuro a gente vai aguardar e ver o que vai acontecer. Agora, Igor, com os jogadores e a comissão técnica que participou dessa temporada, já está tudo acertado? Como está a situação? A gente está acertando, né, ontem o técnico foi embora, e foi o Marcelinho também, ele foi contratado pelo misto, e não é interesse nosso agarrar nenhum jogador, né? Então a gente fez o dele, né, primeiro para poder liberá-lo, né? Já estava com o emprego arrumado, e hoje está indo a maioria, hoje 80% do pessoal já está indo, né? E com tanta confiança na diretoria, inclusive, que eles estão indo assinando, né, os documentos, e a gente vai passar a transferir o dinheiro na semana que vem, segunda ou terça-feira, né? Então a gente já está liberando, quem quiser ficar para esperar o dinheiro cair, pode esperar, não tem problema algum, né, mas a maioria todos eles falaram que confiam, estão assinando todos os acordos, todos os documentos que a gente precisa, justamente para a gente blindar isso, né, e não ter nenhum problema com justiça depois, né, e eu acredito que no máximo até terça-feira a gente consiga não ter mais ninguém no estádio e a gente já esteja, né, passando o cadeado para a gente poder fazer um balanço e ver o que vai ser do futuro. Agora, Igor, uma situação que você tocou no assunto, eu queria até que você explicasse um pouco melhor. Você disse que vai acionar o Ministério Público para a R Sports por causa de uma partida, seria, no caso, o 8-0 que a Ferroviária ganhou da URT. Como que isso teria acontecido aqui, então, aqui na própria Arena DB? Foi o mesmo caso da Patrocinense, né? Se vocês pegarem o que está acontecendo lá em Patrocínio, né? O Ministério Público entrou para poder investigar, né? Tem umas filmagens de uns jogos que eles tomam um gol assim, que é bem complicado, e a gente teve todos os indícios aqui, né? Quem esteve aqui dentro sabe, e a gente vai aproveitar que essa empresa já está sendo investigada e a gente vai acionar o Ministério Público para que se faça uma investigação do tempo que eles estiveram aqui.
estou falando que vai achar ou que não vai achar, mas eu acho que é válido, né, pelo que a gente passou. A gente sofreu muito na mão desse pessoal, né, foi feito um contrato com eles, né, no qual não passou, né, pelo conselho, né, é o que eu falo, criticam tanto eu fazer o que eu fiz com o Décio, mas eu passei pelo conselho, passei pela assembleia, foi unânime, né, as pessoas estão me criticando. Agora, um acordo desse com a empresa que veio aqui e fez o que fez, não passou por votação. Né, usaram a autonomia que tinha, mandaram a caneta ali no documento e não quis dar satisfação para o torcedor. E essas pessoas agora vêm me criticar. Né, então, eu aceito críticas com relação ao campeonato, do torcedor, falhei, mas dessas pessoas, infelizmente, não vou aceitar, porque elas devem satisfação ao torcedor. Né, então, é simplesmente isso, é uma empresa que está manchada, que passou por aqui, e a gente que gosta da URT, que tem carinho e amor pela URT, a gente quer que passe a URT a limpo também nesse sentido, para ver se algo errado aconteceu quando essa empresa esteve aqui. Para a gente fechar, você disse que recebeu algumas mensagens do próprio Celso, familiares deles, ex-dirigentes da URT. Em que tom que seriam essas mensagens? Ameaças, provocações? Eu recebi mensagens de parentes, né? Não sei se foi esposa do Gabriel, do próprio Gabriel, muitas mensagens, não só para mim, para os jogadores também, né? A gente dentro do ônibus, voltando do Betim, todos os jogadores comentando sobre as mensagens, né, que estavam recebendo, né? E chega ameaça, hoje inclusive mandaram eu tomar cuidado aonde eu paro meu carro, em Patos, né? Enfim, esse tipo, né, nesse tom, tanto o tom de comemoração, né, com relação a gente não ter conseguido acesso, rede social, igual eu disse, né, dessa Teliane, se não me engano, da Rosa, do Conselho, a gente viu, depois apagou, né, eu acho que o torcedor deve ter incomodado, né, depois apagou, né, eu vi esse tipo de comemoração também, e esse tipo de ameaça, né, mas como eu disse, eu não tenho medo nenhum, né, zero de medo se acontecer alguma coisa comigo, depois que se investiga o que aconteceu e tá tudo certo. Você vai acionar a polícia? Não preciso, eu não caio nessa, eu não dou palanque para isso, né? E outra coisa, tá tudo público, registrado também, né? A imprensa está aqui, né? E a minha imagem já está exposta, né? Se eu procurar a polícia não vai adiantar muita coisa, né? Eu vou conseguir meu trabalho, seguir meu rumo, né? E se alguém quiser me prejudicar, a gente vê qual lado vai sair, né, prejudicado no fim.